Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trouxe para vocês uma lista de corretivos favoritos da minha penteadeira. Eu tenho mais do que 10 marcas, não muito mais, só que eu decidi colocar uma lista de 10. Os meus 10 corretivos favoritos que eu tô sempre usando e vou mostrar aqui para vocês justamente na ordem do menos preferido para o mais favorito. E, inclusive, vai ser um vídeo muito parecido que eu fiz antes sobre bases. Eu vou deixar até aqui o link para vocês. Se vocês tiverem curiosidade para saber quais são as 10 bases favoritas da minha coleção, vou deixar o link e o card aqui. Mas hoje o vídeo é só sobre corretivos. Bora começar? Corretivo número 10 da minha lista de favoritos. Eu trouxe para vocês esse aqui da MAC. Ele é um corretivo numa embalagem mais simples, fácil de transportar, de você colocar na sua nécessaire. E essa daqui é uma versão cremosa. Ele é o corretivo Studio Fix na cor NW30 e ele tem fator de proteção 35. Vou explicar para vocês por que eu trouxe ele na posição número 10. A questão dele ser cremoso ajuda, mas também atrapalha. Ele rende bastante, dá pra ver aqui que na embalagem eu já usei bastante. Eu devo ter consumido mais ou menos a metade dessa embalagem, ou talvez até menos. A aplicação desse produto é muito simples. Eu acho que ele dá uma cobertura bem legal, uma cobertura alta, e ele espalha muito bem. O ponto que para mim não é muito legal desse corretivo é que ele justamente não seca. Ele acaba marcando minhas linhas de expressão. Vocês conseguem ver que nessa aplicação, assim que a gente coloca o corretivo, ele espalha bem, ele fica uniforme, tem uma cobertura bacana, mas na hora de selar com pó, ele acaba dando uma texturizada nas minhas linhas, e isso não é legal. Ele não dá para usar sozinho, eu preciso selar porque ele é cremoso. Então eu acabo dosando, tento colocar menos produto para poder selar sem ter essa textura no final. Mas eu gosto muito da cobertura desse produto da MAC. É uma pena que ele acaba marcando um pouquinho se eu não dosar a mão, mas a cobertura dele é incrível. Eu acho que ele vale a pena ainda assim, mas ele tá no número 10 do meu ranking. Posição número 9, eu trouxe para vocês esse produto aqui que vocês estão vendo, que já está quase acabando, mas não se preocupem, que eu já tenho estoque, então eu já tenho outro aqui bonitinho para poder abrir quando esse acabar de vez. Eu vou mostrar até a embalagem nova para vocês verem, tá? Então, esse corretivo aqui da NYX, ele é da linha Bear With Me, ele tem uma textura de sérum e a minha cor é a medium. Então, falando sobre o que me atraiu em relação a esse produto. Ele tem um acabamento muito bonito, deixa a pele com um viço, ele fica hidratante, então é importante selar, mas depois que você sela, ele deixa a pele na parte dos olhos bem seladinha, sem marcar a textura. Óbvio, se você tiver linhas de expressão que são gritantes, é mais difícil de cobrir, talvez ele não seja suficiente, mas pro básico, pro dia a dia, esse é o meu queridinho, tá? Ele também tem uma espalhabilidade muito fácil, a cobertura dele acaba sendo de média para alta, eu acho que um pouco mais para média, e eu gosto muito do tom médio. Ele combinou muito bem com a minha pele, como vocês podem ver, ele está bem uniforme, eu consigo espalhar ele com bastante facilidade. Não tenho nenhum tipo de problema para reaplicar se houver necessidade de fazer algum retoque. Como eu gosto de colocar também no nariz, nos cantinhos do nariz, para dar um reforço, que às vezes a base não é o suficiente, acaba abrindo. Ele também funciona como um reforço nessas áreas e ele tá justamente entre as minhas 10 opções, sendo o 9º colocado, porque ele atende todas essas funções que eu preciso na hora de aplicar um corretivo. Corretivo número 8, eu trouxe a MAC novamente, sendo que esse aqui ele é líquido, também da linha Prolongwear, e a minha cor é a NC35 nessa versão. Então o que faz ele ficar à frente dessa outra versão cremosa da MAC é justamente pelo fato dele não deixar a minha pele marcando as linhas de expressão quando eu selo com pó. Ele espalha muito fácil também, não tenho nenhum problema para fazer a aplicação, não preciso de muita quantidade, inclusive muitas pessoas falam a respeito do dosador dele,
Detalhe que esse pump, ele não permite você fazer uma dose menor do que o pump inteiro. E algumas pessoas preferem uma dose menor do que um pump. Para mim, um pump é suficiente para os dois lados dos olhos e até uma coberturinha mais perto do nariz. Então isso para mim não é um problema. A cor também funciona. Eu gosto desse corretivo também porque ele tem uma cobertura um pouquinho mais leve em relação à outra versão cremosa da MAC, o que faz com que dê um acabamento mais natural também. Para uso do dia a dia ou até mesmo se você quiser fazer uma make mais elaborada. Ele se adapta muito bem aos dois tipos de make que você quiser fazer. Então esse é meu corretivo favorito número 8. Favorito número 7 é este queridinho aqui da Lancôme. Esse corretivo ele tem fator de proteção 30 e essa é a cor número 3. Lancôme, né, gente? Não tem muito o que falar. A marca já fala por si só. Mas alguns pontos que eu devo comentar a respeito desse corretivo. Ele é bem líquido, ele tem uma consistência um pouco mais líquida em relação aos outros que eu mostrei até agora. No entanto, ele não deixa a desejar na hora de fazer a cobertura. E você muitas vezes não precisa reaplicar, ele já dá uma cobertura muito bonita, um viço na pele dos olhos. E se você precisar selar, ele não vai deixar as linhas de expressão marcadas, o que para mim é um fator muito positivo, considerando que eu já sou uma jovem senhora de 44 anos. Outro ponto também que me chamou a atenção desse corretivo, se você precisar aplicar sem base, ele também adere muito bem à pele. Vocês conseguem ver que se eu quiser espalhar esse corretivo no rosto inteiro, fazendo ele ficar uniforme como se fosse uma base, eu consigo esse efeito. Ele não fica ressecado, basta que você tenha feito a sua skincare e ele vai ter uma adesão muito boa na sua pele. Ele fica com um efeito muito natural, permite que você faça reaplicação se você precisar de uma segunda camada e depois que ele fica bem assentado na pele, você pode selar ou não. Mas eu prefiro sempre selar com pó porque acaba sendo realmente uma forma de eu garantir que não vai haver oleosidade extrema na minha pele, principalmente se eu precisar ficar o dia todo. E esse aqui ele fica o dia todo sim, tá? Favorito número 6. Lancôme de novo, gente. Sendo que essa aqui é uma versão mais mate, que vocês já viram aqui no canal em alguns outros vídeos. Esse é da linha Tentadol Ultra Wear e ele é na cor 420. E por que esse aqui ganhou da outra versão Lancôme? Principalmente por conta do acabamento dele. Ele deixa um acabamento mais sequinho comparado àquela outra versão. Ele também deixa fazer com que você aplique uma segunda camada sem ficar carregado e também consegue fazer essa espalhabilidade no rosto inteiro, caso você prefira fazer uma maquiagem mais leve, mais suave, sem precisar usar base. Então ele é um coringa para você carregar na bolsa se você precisar fazer uma maquiagem rápida, se você não quiser usar base, se você precisar ter ele para uma situação de emergência ou até um retoque, ele funciona muito bem. Ele também tem uma durabilidade bem longa, inclusive fica o dia todo. Se você precisar sair, chover e tiver situações em que você tá com a pele suando, ele não é aquele tipo de corretivo que vai craquelar ou vai derreter na sua maquiagem, ele fica no lugar. Quinto lugar, Fenty Beauty. Achavam que não teria Fenty Beauty nesse vídeo? Se enganaram. Quem assiste aqui os vídeos já sabe que eu sou uma grande fã dessa marca. Rihanna simplesmente arrasou com todos os produtos da linha dela. Então ele tá aqui ocupando o quinto lugar do ranking. Esse corretivo é da linha Pro Filter e ele é na cor 260. Quinto lugar, por quê? Ele tem um acabamento mate, do jeito que eu gosto. Para quem tem pele oleosa, sabe muito bem o quanto é importante ter uma opção de corretivo mate, principalmente se você precisar fazer com que a sua maquiagem dure. O interessante desse corretivo é, mesmo ele sem selar, ele seca, mas não resseca a sua área dos olhos.
Óbvio, você precisa ter essa pele, essa parte do rosto bem hidratada, tá? Você não adianta simplesmente lavar o rosto e querer aplicar um corretivo e esperar que ele faça milagre. Isso não existe. Você tem que hidratar bem, fazer sua skincare diária, não é só antes da aplicação da maquiagem. E na aplicação da maquiagem, óbvio, você repete o processo e aplica um corretivo mate. Você vai ver que esse aqui, ele vai fazer com que a sua maquiagem dure, não fique escorregadia, não fique brilhosa. Ele dá também uma textura veludada e mesmo que você precise selar, ele não vai marcar as suas linhas. Esse produto, ele é incrível. Vocês conseguem ver que na aplicação, ele também espalha bem fácil e você consegue ver que cobertura incrível esse produto já oferece na primeira aplicação. Tanto que é necessário ter um pouquinho de cuidado na quantidade de produto para não haver desperdício e também para não exagerar e acabar tendo um resultado diferente do que você busca. Então esse é um corretivo que eu confio de olhos fechados, caso eu precise de uma maquiagem que ela vai durar, que ela vai precisar ter um efeito Photoshop, e se você estiver buscando um corretivo que na foto que você vai fazer vai te dar um efeito Photoshop, é esse aqui. Favorito número 4, NARS, outra marca também querida aqui desse canal. Esse é um dos corretivos mais vendidos da marca. Ele se chama Radiant Creamy Concealer. E o meu é na cor Tiramisu. Eu costumo dizer que a única reclamação que eu tenho desse corretivo é em relação à quantidade na embalagem, porque ele tem apenas 6 gramas. É bem pouco, né? Mas o efeito que ele dá é incrível. Ele realmente faz com que esconda as suas olheiras sem muito esforço, tem um acabamento viçoso, ele fica um pouco mate, mas não tão mate quanto o da Fenty Beauty, por exemplo, e ele só não está numa posição mais alta por conta da quantidade na embalagem, que acaba não compensando muito comparando o preço desse produto e outros tão bons quanto ele de outras marcas. Terceiro lugar, nós temos NARS novamente, sendo que aqui ele é o corretivo na versão cremosa, também da linha Soft Matte, e a cor também é Tiramisu. E por que que ele ganhou uma posição acima comparado a esse aqui? Primeiro porque ele é mais mate, esse aqui ele deixa um efeito um pouco mais radiante, como diz o próprio nome do produto, e ele tem uma espalhabilidade muito fácil e ele tem uma cobertura um pouquinho maior comparada a esse aqui, tá? Então é a mesma quantidade de produto em cada embalagem, 6 gramas, sendo que com menos quantidade eu consigo uma cobertura igual, quer dizer que esse aqui vai acabar antes desse, tá? Então esse ele dura muito mais, além de ter um acabamento que eu gosto, que é o acabamento mate. Eu tenho uma pequena crítica em relação à embalagem desse produto, que acaba ficando um pouco difícil retirar ele da embalagem de uma forma mais higiênica. Eu não gosto de colocar o pincel dentro do pote para tirar, depois botar o pincel de novo, depois que eu já apliquei. Apesar de eu não dividir com ninguém, não compartilho, mas ainda assim eu não acho muito higiênico. Eu prefiro uma embalagem que o produto ele fique mais protegido, menos exposto. Mas falando da performance do produto, como eu disse, ele tem uma cobertura alta, para mim ela é alta. Consigo com pouco produto fazer uma cobertura nos 2 olhos. Ele traz também esse efeito bem viçoso. Eu também selo, porque para mim um corretivo sem selar é risco de carimbar a máscara dos cílios, então sempre selo, e ele não marca as linhas de expressão depois que eu selo com pó, fazendo com que ele esteja realmente merecendo esse terceiro lugar. Segundo lugar, e não é surpresa para muita gente, esse é o corretivo da Too Faced da linha Born This Way na versão mate, e a minha cor é a Natural Beige. Gente, eu tenho muitas coisas boas para falar sobre esse corretivo. A primeira delas é em relação à quantidade de produto. Essa embalagem é quase o tamanho de uma embalagem de base. Ele vem 13,5 ml. Comparado, por exemplo, com a embalagem da NARS, que é o que vem menos produto da lista que eu tenho. Olha a diferença. E questão de preço, eles são bem parecidos. Devem ter uma diferença muito pequena, dependendo de onde você for comprar. Então, olhando assim, você já pensa, nossa, vale muito mais a pena comprar
esse aqui da Too Faced do que o da NARS. Por que você tem o da NARS de qualquer forma? Ele tem ainda suas funções que para mim é importante ter ele para algumas situações em que esse aqui não vai me atender. Por exemplo, esse aqui ele tem uma cobertura muito alta. Esse não tem uma cobertura muito alta. Ele deixa um acabamento, ele cobre bem, deixa um acabamento radiante, mas não é tão alto quanto esse. E por isso eu preciso dos dois. Além da quantidade de produto na embalagem, acabei dizendo já a cobertura alta. É uma cobertura que te atende para situações em que você quer uma make de milhões. Aquela make que você quer chegar na festa e todo mundo pense que você simplesmente é rica de nascença. Porque a sua pele, ela é lisinha, ela não tem nenhuma linha de expressão, você não tem nenhuma olheira, você não tem nenhum sinal de cansaço, você acorda e simplesmente está divina. Esse corretivo dá esse efeito, tá? Mas eu não usaria ele no dia a dia, porque com uma cobertura bem alta desse jeito, ficaria meio estranho. Eu não acho que ele é muito adequado para você usar no dia a dia. Mas para uma make mais elaborada, se você precisar de uma cobertura que não vai te deixar na mão, é ele, tá? Corretivo número 1 da minha lista. Eu fico aqui pensando se quem já assistiu os outros vídeos que eu já falei sobre algumas marcas aqui, se consegue adivinhar quem é o número 1. Ou de que marca é. Vamos lá, vamos acabar com esse suspense. Rare Beauty. Quem tá surpreso? Gente, Rare Beauty. Esse corretivo, gente, simplesmente ganhou meu coração. Ele é na cor 210N e a quantidade de produto nessa embalagem é de 7,5 ml. Ele é o queridinho da vez. Pode ser que isso mude? Pode. Mas, gente, esse corretivo foi o que mais me impressionou quando eu usei pela primeira vez. Então, eu tentei usar um critério partindo do princípio qual foi o corretivo que, das últimas compras que eu fiz, me deixou sem ar. Foi ele, gente, foi ele. Ele pode te atender também em várias situações. Outro critério que eu utilizei também para escolher foi pensando qual desses corretivos é um multiuso, qual deles é o Coringa, que ele vai te atender para uma maquiagem leve ou se você quiser uma maquiagem mais elaborada. E para mim, ele é o favorito da vez. Por esse motivo também, tá? Ele tem esse acabamento viçoso, ele dá uma cobertura de média a alta. Eu acho até que eu poderia dizer de leve a média, pelo menos na minha pele. De repente, para outras pessoas que possam ter olheiras mais profundas, pode ser que seja uma cobertura de leve a média. Mas para mim ela é de média a alta e esse corretivo espalha tão fácil, deixando esse acabamento viçoso, fazendo com que a pele absorva o produto, mas ao mesmo tempo não deixe craquelar, não deixe ressecar, deixa uma sensação de frescor, onde você consegue ver que a cor e o viço estão ali, mas ao mesmo tempo com um acabamento bem natural, como é a proposta da marca. Também posso selar com pó, não vai alterar esse viço que a pele fica depois de aplicar esse produto e ela fica radiante, não deixa craquelar, como eu falei, e ele dura na sua pele sem deixar nenhum tipo de desconforto durante o dia e muito menos aquela aparência de quem passou um corretivo muito cedo e tá na rua o dia inteiro e tá na hora de tirar a maquiagem. Pelo contrário. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber quais são os corretivos favoritos da minha coleção, como eu aplico, como eles ficam na minha pele. Óbvio, cada pessoa tem uma preferência, cada pele reage de um jeito, são tipos de peles diferentes. Então eu quis compartilhar aqui com vocês a minha experiência, a minha opinião, aliás, minha humilde opinião. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários, coloquem aqui o que vocês acharam, se vocês também têm um desses corretivos ou mais. Qual deles para vocês? Não, esse para mim não funciona. Enfim, compartilhe aqui a sua experiência. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma se você está em busca de um corretivo ideal ou mais próximo do que para você seria o ideal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!